Mitos, vamos lá. Os 10 maiores mitos da veterinária. Vamos falar um pouquinho da ciência e um pouquinho do que eu vi durante esses 40 anos de veterinária. Vamos ver como é que era, como é que é, o que o pessoal falava. Até tinha alguns mitos aqui que o veterinário não acreditava. Até eu acrescentei alguns no final, em vez de 10, foram para um pouco mais, certo? O importante é a gente ver que a medicina está em constante evolução. E é necessário sempre estudar, 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 estudar e estudar. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro. Assim. A grande coisa é largar o empirismo para começar a pensar numa medicina de precisão. Os mitos, eles são vários, são enraizados, eles prejudicam um pouco. Então, é muito engraçado, eu ainda recebo alguns clientes que vêm com conceitos que eu falo, nossa, mas esse conceito é de 40 anos atrás, quando eu comecei. Então, a gente precisa sempre estudar para ter o nosso prognóstico, nosso tratamento e, principalmente, os nossos clientes, o tutor e o animal, muito, muito bem atendidos. Certo? Então, o objetivo de mostrar esses mitos é controlar as crenças populares com a fisiopatologia e os dados acadêmicos modernos, confrontando tudo isso, certo? E vamos ver 10, mas vamos ver um pouquinho mais, que no final eu achei que precisava de um pouquinho mais. Então, vamos lá. Mito número 1. Animais não sentem dor como os humanos. Isso eu, inclusive, escutei na faculdade. Não precisa usar analgésico, porque se usar analgésico, o animal piora, tira ponto, vai se mexer e piora depois de cirurgia. Graças a Deus, isso já caiu totalmente por terra. O que fica ainda é que as pessoas ainda não sabem tratar a dor corretamente. Usam, por exemplo, gabapentina, 6 meses a gabapentina que é resistência. A gabapentina para dor crônica, ela atua nos receptores NMDA. Então, ela não é no local para tirar dor, ela é para tirar uma dor que já tem a nível central, a nível de medula. Então, é muito importante saber que animal sente dor e saber corretamente como é que funciona a dor. Cientificamente, cães e gatos possuem nossos receptores e vias espinotalâmicas homólogas a humanas. Então, a dor no local passa pelo trato espinotalâmico, pela coluna, pelo trato espinotalâmico e vai no nível central em locais semelhantes ao ser humano. Então, se o ser humano sente dor, o animal também. A única diferença é que o ser humano vai comparar essas dores através do córtex pré-frontal, que ele se liga muito mais intensamente, e vai criar, além da dor física, uma dor psicológica, que o animal tem, mas é bem pequena quantidade. Por isso é importante entender toda a biologia da dor, certo? Da onde vem, como é que vai, como é que ela se expressa. Então, o animal tem dor, sim, e bastante, mas não tem dor emocional, porque o seu córtex pré-frontal é menos acessado pelas estruturas básicas do trato espinotalâmico, do tálamo, né, do hipotálamo, naquela região que comanda todo esse processo de dor. Então, os dois têm fibras, A, delta, C, pela condução, é a mesma coisa. Tem fibras aqui dentro da medula que vão, então, é igual. Então, dor é uma experiência real em cães e gatos, assim como em humanos. Então, é um mito. Animal, sim, sente dor e precisa ser cuidado. O que ele não sente é dor psicológica, do mesmo jeito que o ser humano sente. Ele sente. Cão e gato sentem, cavalos sentem, primatas sentem mais, mas emocional, físico, eles sentem e sentem muito, muito mesmo. Então, é muito importante a analgesia, é muito importante trabalhar tanto a que nível da medula local, tá?
sistêmico na medula, nos receptores NMDA, que ficam mais aqui para cima, nos receptores opioides, que ficam mais para baixo, os anti-inflamatórios são importantes, certo? Tudo isso ajuda na modulação da dor. Então, geralmente, a gente faz uma combinação. Opioides, eu gosto muito de usar opioides com analgésicos, como a dipirona. Se tiver inflamação, anti-inflamatório não esteroidal. E se for uma dor que já está crônica, há um sistema mais para cima, NMDA, os sistemas mais superiores de controle de dor. Então, é muito importante. Então, é uma sequência que se sinergiza. E a gente vê uma coisa bem importante: a hora que o animal não sente dor, ele volta a comer, volta a se sentir bem. Então, é muito importante ter analgesia. Até analgesia local, às vezes, em dores cancerígenas, por exemplo, já está muito usado isso, ou em dores locais, ou a própria acupuntura, que trabalha os receptores locais de dor, que trabalha a liberação de óxido nítrico, que modula toda a cascata inflamatória local, cascata de mitocôndria, cascata de acidose local, produção de ácido lático ou não. Então, é muito importante, tanto a nível local, como a nível sistêmico e a nível cerebral. É muito importante tratar todas as vias da dor, em especial em animais mais idosos, animais com câncer, animais com doenças crônicas. Mito número 2. Animais que não saem de casa não precisam de vacinas. Mito total. Pode ser transmitido por fomites, então, pela roupa, pelo sapato do tutor, pela areia, pode ser transmitido, sim, através das roupas. E, quando está dentro de uma casa, fica protegido só dentro de casa, o desafio imunológico não é muito grande. Então, não tendo defesa mais ativada, o contato com os vírus, com as bactérias, principalmente os vírus, podem sim causar doenças até mais graves. Certo? E a vacinação ajuda a proteger o. Então, é muito importante a vacinação. A grande coisa da vacinação é você trabalhar o filhote e sempre confrontar com a titulação. Então, não é sair. Precisa dar vacina todo ano? Só se você faz o título e não tem título. A maioria das vacinas dá uma imunidade de 4 a 10 anos. Então, não é porque não sai, não precisa. Ele não precisa porque se ele tiver imunidade. Se ele foi bem vacinado de filhote e ele estava com o sistema imunológico ativo e respondeu e criou imunidade, não precisa dar vacina todo ano, mas precisa dar vacina quando filhote para criar essa imunidade, para criar esse título. O animal teve contato, teve parvo, teve sinomose. Precisa da vacina, que ele já criou a imunidade para isso. Claro que sempre baseado na titulação, saber quanto de anticorpo tem. Vacina é, sim, muito importante, mas aplicada da forma correta. Então, deixar preso dentro de casa não evita não dar vacina. O que evita é uma boa vacina, dada por um veterinário, examinando o animal, vendo se ele tinha capacidade de responder essa vacina, que vai proteger o resto da vida. O grande coisa, certo, é que vacinando, você previne também o seu, mas cria uma vacinação de rebanho domiciliar. Então, os próximos saem um pouquinho dos vírus nas fezes e acabam imunizando a todo mundo. A World Association of Small Animal Veterinary é importante seguir os protocolos internacionais de vacinação para proteção coletiva. Só que eles já mudaram e o título é muito, muito importante. Claro, você tem que avaliar o risco individual
do que ficar todo mundo tem que tomar vacina. Esse é o grande problema do veterinário. A veterinária não é mais é global, é receita de bolo. Você tem que avaliar cada animal. E para avaliar cada animal, você precisa avaliar o título dele. Então, isolar o animal não resolve o problema. O que resolve é vacinar e acompanhar o título. Mito 3. Gatos sempre caem de pé e não se machucam. Sim, o gato cai de pé. Ele tem uma capacidade, chamado reflexo de endireitamento do eixo longitudinal, que realmente ele vai cair de pé. Mas tem um tempo para ele ter reação, de 0,3 a 0,6 segundos. E também está relacionado com a velocidade que ele vai chegar. Tá? Ele caiu de pé, mas a 100 km por hora, imagina o estrago que vai fazer. Certo? Então, você tem que ver a física do trauma, a força, a velocidade e aceleração, certo? E ver, pode causar impactos tanto ósseos como pulmonares, fraturas. Então, apesar de ter o reflexo do endireitamento, tem que ver a velocidade e o tempo da reação. Às vezes está tão rápido e tão forte, uma velocidade tão grande, que não dá tempo de reagir. Então, pode causar lesões pulmonares, além de ósseas. Então, a tendência dele, ele tem um reflexo bom, mas não é que isso não vai causar não se machucar. A tendência de você jogar para cima, ele vai cair e vai, com cuidado, ele vai cair de pé. Geralmente não se machuca. Mas jogar muito rápido, ele não vai dar, às vezes não dá tempo de se endireitar, ou a velocidade é muito grande, o trauma é muito grande. Tanto que existe uma síndrome do gato voador, síndrome do gato paraquedista, né? Que o gato não tem muita noção de altura, está no terceiro, quinto, 10º andar do apartamento, pula e se machuca, mesmo caindo de pé. Então, muito cuidado. Não é verdade, o gato até tem esse reflexo de endireitamento e não se machucam. Até a tendência é eles caírem de pé, mas vai depender da velocidade e da altura. Outro mito: banho frequente prejudica a saúde da pele. O banho frequente é o que pode acontecer se você não usar o shampoo correto, com pH ideal, e principalmente se você não secar corretamente o seu animal, você tira toda aquela barreira de proteção, você resfria esse animal e predispõe a doença. Não é o banho, é um banho mal dado. Tem raças, por exemplo, Old English Sheepdog, alguns poodles que precisam de banhos frequentes. Não para o animal. E qual que é a frequência? Uma vez por semana, não é também todo dia. Tá? O sheepdog, o grande problema dele é secar aquele pelo. Por exemplo, collie, o ideal é nunca dar banho. Ele se mantém muito bem. E o subpelo dele, às vezes, demora 4 ou 5 dias para secar, mesmo colocando naqueles secadores profissionais. Então, tem muito cuidado com a umidade, a secagem, o pH, os produtos que você usa para manter a microbiota dérmica. Porque existe uma relação, e eu estava até lendo isso, que existe uma relação dessa microbiota com o sistema imunológico e até com o intestino. Que ele modula o tipo de micro-organismo que tem no intestino. Porque o intestino é o lugar onde tem mais células de defesa. Se a microbiota dérmica está desequilibrada, é o desequilíbrio do intestino. Por isso que dá tanto problema de atopia, de dermatite alérgica pulga, dermatite alérgica alimentar, todas relacionadas à pele, ao intestino. Porque na atopia, geralmente, você tem um cachorro com cocô mais mole. Na DAP, também. Então, é muito importante preservar a microbiota
da pele. O banho vai prejudicar se ele for com os produtos incorretos, se deixar úmido o animal, certo? E também tem alguns casos que o pessoal passa aquelas rasqueadeiras e machuca. Aí também é problema. A frequência deve ser ditada pela necessidade clínica e pelo uso de produtos tecnicamente adequados. É muito importante equilibrar essa microbiota, a aura da microbiota. Ela tem que ser equilibrada, que defende contra patógenos, que melhora a saúde, mantém a saúde. Alguns falam em pH 7,5. Aqui, esse é dado da literatura. Eu, pessoalmente, gosto de um pH um pouco mais ácido. Inclusive, o uso do sabão de coco, não o sabão de coco que você usa para lavar roupa, mas o sabonete de coco, ele vai ter um pH mais para o 7, um pouquinho mais baixo, e acho que é o ideal para se dar banho em animais. Mito número 5. Animais jovens e saudáveis não precisam de exames. Identificação de anomalias congênitas e estabelecimento de valores basais individuais. Você faz um exame no animal normal, você vai ver como é que é o exame normal. Depois, se você precisar fazer outros exames, você compara e já sabe, opa, está fora do padrão, mesmo estando dentro dos valores de referência normais. Porque aí você está estudando a normalidade do seu animal. Você não está estudando a doença. Aí você tem como comparar e avaliar a evolução. Você tem os exames de sangue, muitas vezes, dão alterações subclínicas. Um hemograma, você vai ver uma desidratação subclínica, uma hipoproteinemia, que já está começando a afetar o fígado, mas está subclínica. Biomarcadores precoces como o SDMA vão te dizer que o rim não está funcionando bem cedo, certo? NT-proBNP para o coração é sensacional. Fora marcadores de destruição muscular ou de inflamação, PCR, e tem outros mais modernos. Tudo isso é muito importante. Você pode fazer como preventivo, como linha de base para depois, se tiver alguma alteração, ou para você acompanhar a evolução da saúde do seu animal. Prevenir custa, claro, esses exames custam, mas é bem menos que para na hora do tratamento. Então, sim, animais jovens e saudáveis precisam também de exames basais. O diagnóstico é precoce, mesmo de imagem, fazer uma radiografia, fazer um ultrassom, é sempre importante. Eles enxergam apenas em preto e branco. Esse daí já está tão comprovado. O que acontece é que a visão dos cães, ele tem cones mais para o azul e para o amarelo. Eles não enxergam o vermelho. O vermelho deles fica cinza e o verde menos. Então, eles têm menos sensibilidade à cor, mas, em compensação, eles têm mais sensibilidade ao movimento. Eles conseguem ver um movimento muito melhor que a cor. Então, por isso que eles não precisam ter tanto detalhe de cor. Mas eles, sim, enxergam colorido. Ó. Aqui está uma visão humana e uma visão canina. Tem cor, tem estrutura. O atendimento da visão, o entendimento da visão auxilia no enriquecimento ambiental e treinamento comportamental. Então, se você sabe que ele não vê vermelho, você não vai usar nenhum brinquedo vermelho, que ele vai usar preto. Pode até gerar uma ideia de medo. Tá? Então, é bem importante entender que cão enxerga, até na cromoterapia. Claro que a frequência da luz vermelha e da verde podem ser usadas, mas usar a cor do ambiente, principalmente o vermelho, pode causar processos de medo crônico, de alterações comportamentais. Animais idosos correm risco inaceitável na anestesia.
Ah, tá velhinho, não vai para anestesia que ele corre risco. Idade não é doença. O risco anestésico será ligado a comorbidades, que é o que na anestesia se fala as asas, né? Não a idade cronológica. Então, os exames, tanto função renal, função hepática, como os exames genéticos, para ver se tem gene de hipertermia maligna, para ver se, como é que está uma insuficiência renal antecipada, para exame genético, para ver se por exemplo, o MDVR lá, o coli, o gene do coli, se é sensível a determinadas drogas. Existem exames genéticos da microbiota intestinal que vão te mostrar se o animal é hipersensível à droga, se ele é normal ou se ele é hipossensível. Então, aqui, ó, tem várias coisas. Asa 1, paciente saudável, avaliação de risco, tá. Asa 2, doença sistêmica leve. Asa 3, doença sistêmica moderada. Asa 4, doença sistêmica grave. Asa 5, paciente final de vida. Claro que tem todo um jeito de avaliar isso, o anestesista avalia com bastante qualidade. Ó, tem a mesma frequência cardíaca, mas tem ondas diferentes, saturação de CO2. Você tem que avaliar tudo, ECG, saturação de O2, captonografia. Com todas essas qualidades, fazer anestesia é seguro, se o anestesista seguir todo o protocolo correto. Exames prévios, anestesia de qualidade, o risco é quase zero. Na minha opinião, o maior risco de animal idoso não é a anestesia, é o pós-operatório. Porque a capacidade dele reagir, recuperar do trauma, é menor do que um filhote. Então, o maior risco de cirurgia não é anestesia em animais idosos, é o pós-operatório. Então, avaliação pré-anestésica, usar equipamentos e tecnologia de ponta para medir o CO2, captonografia, oximetria para oxigênio, pressão arterial que pode ser invasiva, com catéter cardíaco, né? Catéter lá no coração. E, principalmente, o quê? Cada animal é um animal. Avaliar ele individualmente. Protocolos individuais. Você usa... Tanto que anestesista é muito legal. Ele tem a dose média, mas ele nunca dá a dose total. Ele sempre dá um pouco menos e vai acompanhando como o animal vai se comportando. Raças pequenas não precisam de atividade física. Meu Deus, escutei muito isso. Não, ela é pequenininho, ele fica só no colo. Sedentarista em raças pequenas leva a obesidade, colapso de traqueia e luxação de patela. Um York, como é criado agora, tem um monte de coisas. Por quê? Não faz exercícios. Além disso, fica totalmente neurótico. O exercício é fundamental para o gasto de energia e prevenção de distúrbios comportamentais. E quanto maior o enriquecimento, se você fazer um agility, né? Não por competição, mas para exercício, então, atividades adaptadas ao tamanho, mas com a mesma serenidade de raças grandes. Então, gasta energia, não fica obeso, fica mais ativo, o cérebro funciona melhor, a respiração funciona melhor, evitando colapso, evitando obesidade, e fortalecendo pelo contato, pela atividade, o sistema imunológico, certo? Então, você pode ter os monitores de atividade aqui, uma coleirinha para saber, isso é muito importante, tanto que em cuidados paliativos no final, é muito importante você ter esses wearables para medir essas atividades todas para prevenir que o animal se debilite mais rápido. Então, em qualquer idade, é importante usar. Corpo ativo, mente equilibrada, vida mais longa e saudável. Animais sem sintomas não transmitem doenças. Mentira. Muitos são portadores silenciosos da leptospirose, toxoplasmose, principalmente você vai ter contato com a urina, com as fezes, então pode transmitir sim. Algumas doenças não estão clinicamente no animal, mas ele pode estar transmitindo. Por isso, é importante entender
acabar com ectoparasitas, que acho que a maior zoonose que se tem de cães e gatos são as parasitoses. Larva migrans cutânea, larva migrans seria o bicho geográfico, que pode dar dentro do corpo, toxoplasmose, mas geralmente é relacionada com comer carne, mas pode ser também transmitida. Verme pode transmitir também, bem menos quantidade, bem mais raro. Se eu tiver uma pessoa imunológica deprimida, eu posso gerar isso. Então, é muito importante. E sempre o veterinário tem que se preocupar com o humano. Mais comum, sarna, micose também acontece bastante. Até em animais que não têm sintomas de sarna e micose, podem transmitir para o tutor. Então, muito cuidado. É um mito que os animais sem sintomas não transmitem doenças. Muito importante, One Health, certo? Existe uma interconexão entre o animal, o humano e o ambiente, e vocês viram a Covid e a origem foi de comer bicho contaminado na Ásia, provavelmente, ou ebola, todos esses vêm da contaminação global. E o cão e o gato participam disso. Então, é muito importante essa vigilância, certo? O veterinário é muito importante para determinar as zoonoses, né? Raiva, leptospirose são as mais comuns, né? De causar problemas mais graves, que são, inclusive, de comunicação obrigatória. Mas a leptospirose, o veterinário quase não faz. Quando você vai... Eu já tentei relatar a leptospirose para zoonose quando eu tinha hospital. Os caras não querem nem saber, não. Não, tá bom. Finge que anota e nada. E o veterinário sempre tem que educar e ensinar. É muito importante. Veterinário é um profissional de saúde humana. Sim, veterinário é um profissional de saúde humana. Tanto que, nas equipes do SUS, agora que visitam as casas, já se tem veterinários. Ele entende do animal. Por exemplo, eu cansei de ver médico falando que toxoplasmose pegava de pegar no gato. Sendo que o gato transmite toxoplasmose durante um período curto da vida dele e a pessoa tem que pegar o cocô e botar na boca. A toxoplasmose é transmitida pela contaminação do ambiente, principalmente por verduras e legumes crus, tá? Então, o veterinário tem atuação direta no controle de zoonoses, pandemias e vigilância sanitária, na segurança alimentar, na qualidade e inocuidade de produtos de origem animal. E tem reconhecimento global isso. O veterinário atua em zoonoses, saúde pública, segurança, muito comum. Então, o veterinário não cuida só de bicho, não. O veterinário também cuida de gente. Papel essencial na inspeção. Eu já trabalhei em inspeção, condenei muita vaca que causava muita doença. O exemplo é a cidade onde eu morava, lá no Tocantins, não tinha matadouro público. Matava de qualquer jeito, transportava de qualquer jeito. Tinha muitas farmácias. Abriu o matadouro, fechou 60% dessas farmácias, porque tinha muita doença pela falta de higiene. Então, a inspeção é muito importante, a vigilância do alimento, das doenças transmissíveis pelos alimentos, é muito importante. Na pesquisa, o veterinário tem papel essencial em vacina, Butantan, quem controla a aplicação, os animais que produzem o soro, é o veterinário. E nos laticínios, nos frigoríficos, nas indústrias que manipulam produtos de origem animal, o veterinário é geralmente o responsável por tudo. Aí a gente pode falar um pouco mais de, dentro desse processo todo, desses mitos, a gente tem que ter um equilíbrio entre tudo, certo? Que a medicina chinesa fala muito bem. Você tem que trabalhar com as várias frequências do ambiente, das pessoas, dos animais, das doenças, para poder prevenir e integrar, entender o processo todo. E a hora que você começa a ver
a medicina chinesa, você começa a entender que cada doença, cada parasita, cada processo, cada mito que se tem desmentido se encaixa numa frequência que é de cor, que os chineses chamavam de 5 movimentos. E principalmente os sentimentos se encaixam muito. E aí você precisa entender que essas frequências não são mitos, mas sim verdades científicas que cada vez mais a gente comprova dentro desse equilíbrio sistêmico. E aí que você correlaciona tudo. Essas frequências holísticas, paciente, o sistema integrado de matéria e energia, que modula o quê? A inflamação, que é a resposta entre a energia que vem de fora com a matéria que está dentro, através da fisiologia. Então, eu tenho uma fisiologia que modula o contato interior-exterior, mostrando que tudo é uma coisa só. Então, você usar acupuntura, você usar homeopatia, você usar cromoterapia, todas essas técnicas complementares são muito importantes para entender esse processo de saúde única. O veterinário é responsável por tudo. Porque a hora que eu equilibro o cão, eu equilibro o tutor, eu equilibro o ambiente, e é muito mais fácil. Eu costumo brincar. Se eu falo para o tutor, ó, você precisa estar doente, você precisa ir no médico. Ah, não, mas eu tenho que fazer isso. Fala, ó, seu cachorro está doente, para ele melhorar, você tem que se cuidar. A pessoa se cuida com muito mais intensidade. O animal, fazendo parte da família, como se fosse um membro totalmente dependente, faz com que o tutor se modifique. E aí você consegue melhores resultados. Ah, então vamos para os extras. Comida caseira crua é sempre melhor que ração. O resto de comida, não. Certo? Tudo tem que ser pesado, tudo tem que ser. A comida caseira é melhor do que a ração, mas depende. Porque se a pessoa não tem capacidade de preparar, a pessoa não faz direito, não tem uma orientação, muitas vezes a ração é melhor. Então eu preciso equilibrar esse processo. Além do que a alimentação crua tem risco biológico de botulismo, salmonelose, toxoplasmose, listéria. Então, muito cuidado com a alimentação crua, em especial as restos de comida do ser humano. Procure sempre um nutricionista para equilibrar. Tá? A ração, ela, infelizmente, mantém níveis que você vê no rótulo, mas nem sempre esses níveis são absorvidos, porque a qualidade da preparação, a extrusão, que a maioria das rações sofre, inativa uma série de componentes. Eles estão presentes, mas não são absorvidos no intestino, certo? Então, a solução é nutrologia de precisão, de preferência alimentação natural ou rações modernas, com apresentações modernas, mesmo os sachês, eles também são cozidos demais. Isso inativa muitos dos componentes do alimento. Então, é melhor uma alimentação natural com uma boa orientação. Qualquer sintoma leve precisa de antibiótico. Antibiótico, acho que é um dos maiores venenos que se tem. É sensacional quando indicado corretamente. Mas ele pode causar resistência antimicrobiana, então deixa selecionar os mais fortes dos mais fracos, as bactérias, e tornar as doenças mais complicadas. Precisa de um diagnóstico, de uma cultura, de um antibiograma, para saber qual é o tipo de bactéria e qual é o tipo de antibiótico. Certo? Então tem que ser usado muito corretamente. A grande coisa é que em farmácia eles são vendidos com receita. Tem algumas lojas veterinárias que vendem sem receita. Eu me lembro muito bem quando foi lançada a refloxacina. Ia ser um milagre dos antibióticos, curava tudo.
Com o tempo, o pessoal começou a usar para qualquer coisa, e até sem precisar. Agora, a enrofloxacina não serve para quase nada. Então, o antibiótico tem que ser usado bem. Nunca há sintoma leve, qualquer probleminha dá um antibiótico. O que agora o pessoal faz é anti-inflamatório, que também não é bom usar de qualquer jeito, porque ele causa uma série de alterações no microbioma intestinal e gera doenças crônicas, tanto o antibiótico como o anti-inflamatório. Sempre você deve estudar, escutar bem o que o tutor fala, que nem teve uma vez que falaram que quiabo curava sinomose. Aí você vê a explicação, estuda e fala para ele, ó, é assim o assado. Quando o tutor te fala com uma coisa, eu fiz que nem eu. Hoje mesmo veio uma tutora que me trouxe uma vitamina. Ela podia muito bem ter dado a vitamina sem me falar nada, mas ela confiou em mim, trouxe, eu vi, não, pode dar essa vitamina, não tem problema nenhum por causa do animal. Mas quantos? Quando eu dou aula de oncologia, né, no curso de acupuntura veterinária, ou outros cursos, eu falo sempre, mostro um gráfico que fala que 50% dos tratamentos oncológicos o tutor faz por conta própria, sem falar com o veterinário, sem falar com o médico. Então, é muito importante você escutar, você saber entender, explicar de uma forma boa para acabar com esses mitos. Acabar com esses mitos. Porque, senão, cada vez vai ter mitos novos, coisas novas. Tá? Concluindo, sempre a ciência é importante, transformar a prática clínica através da evidência e estudo constante, menos mitos, mais saúde, maior longevidade e bem-estar animal superior. A ciência é um antídoto para o veneno do entusiasmo empírico. Mas a ciência não é tudo. O que é verdade agora para a ciência, daqui 1, 2 anos pode não ser. Veja PIF. PIF, a verdade é que o animal morria. Atualmente se cura 95% dos animais. Então, muito estudo. Claro. E tem muita coisa que é, assim, o pessoal usa muito tempo e que você vai estudar e você vê que é comprovado. Por exemplo, a água de arroz. Eu sabia que a água de arroz ajudava muito em vômito e em diarreia. Coisa dos avós. Aí o que aconteceu? Eu fui estudar e vi que o farelo de arroz é um componente anti-inflamatório maravilhoso. Porque a medicina chinesa usa o jinmi, a papa de arroz, o arroz glutinoso, o arroz com mais farelo, para inflamação. Aí você vai estudar e tem. Então, muito sempre estudo para tudo. Algumas referências que vocês podem procurar, Hettinger, Feldman, o WSAVA, tem muita coisa. Sempre estudem. PubMed, para mim, é o melhor. Obrigado. E a gente está sempre querendo estudar, sempre querendo aprender. A ciência é tudo, mas não é uma caixa fechada. Tem que ser uma caixa aberta para a gente poder entender o todo. Muito obrigado.